Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jean Lucas, bolsista pelo Laboratório de Magnetismo do Instituto de Física da URGS. Minha orientadora é a professora Sabrina e esta apresentação é sobre a análise de características de chaveamento de resistência presentes em uma amostra de óxido de hafnio. Bom, para começarmos, o fenômeno do chaveamento de resistência é uma mudança reversível na quebra da rigidez elétrica de um material isolante por meio da aplicação de um campo elétrico externo. Mas como isso ocorre? Bem, inicialmente um material como óxido de hafnio atua como um isolante, tendo uma resistência alta. Ao aplicar um campo elétrico externo, o dielétrico passa de isolante para condutor, ou seja, sofre uma queda em sua resistência. Qual o motivo dessa queda? Aqui temos dois possíveis mecanismos que podem explicar o fenômeno. A presença de vacâncias de oxigênio que permitem que haja a condução no óxido, mas necessita de uma boa concentração de vacâncias para que possa ocorrer, e a formação de canais filamentares com caráter metálico devido ao efeito do campo. Mas não é como se o material inteiro se transformasse em um condutor, e sim devido à presença de filamentos metálicos e vacâncias de oxigênio, estes sim atuando como condutores, os elétrons encontram o caminho pelo óxido, como se fosse uma espécie de atalho. E por fim, o processo de redefinição da resistência ocorre após a aplicação de uma corrente elétrica que vai quebrar os filamentos devido ao aquecimento que ocorre neles em função da corrente. Algumas aplicações: componentes eletrônicos do tipo memoristor, memórias resistivas de acesso aleatório e possivelmente na arquitetura de processadores. O trabalho que foi feito durante o tempo da bolsa consistiu na realização de medidas para tentar caracterizar o fenômeno em uma amostra de óxido de hafnio. A amostra é composta por uma camada de 10 nanômetros de níquel, sobreposta pelo óxido de hafnio, que possui espessura de 10 nanômetros, e por fim outra camada de 10 nanômetros foi depositada. O método de deposição da amostra foi por sputtering. A amostra recebe um sinal da fonte de tensão e em uma das junções é medida a diferença de potencial e a corrente, que serão utilizadas para calcular a resistência, e o sinal retorna para a fonte. Dois tipos de medidas foram realizados, uma de corrente contra tensão e outra com a aplicação de pulsos com voltagem unipolar ou bipolar. Nessa medida, foi utilizado o programa VI para a comunicação do computador com os equipamentos e obtenção de dados e uma fonte de tensão. Na amostra se selecionava em qual junção seria feita a medida por meio de uma chave seletora que fechava o circuito somente naquela junção. Uma coisa importante para essa medida é que a tensão utilizada fica no intervalo em torno de menos 13 tesvolts, porque podem ocorrer danos na amostra, devido ao efeito térmico que pode ocorrer nos filamentos. Esta medida constituiu na aplicação de uma tensão variável na amostra, para se obter uma curva de corrente contra tensão, como essa que vocês podem observar. Para a segunda medida, o procedimento foi semelhante, utilizando os mesmos instrumentos, porém um programa diferente feito no VI e novos parâmetros. Foram aplicados pulsos de tensão unipolar ou bipolar com um valor definido para o pulso e um definido para a leitura de resistência e dos efeitos causados pelo pulso. O tempo dos pulsos também podia ser definido de acordo com a necessidade, ficando entre 100 e 400 milissegundos, e o número de pulsos também poderia ser escolhido. A tensão para o pulso unipolar era definida em um valor específico entre 1 e 3 volts. A de leitura ficava entre 0,1 e 0,5 volts. Para o pulso bipolar, aplicava-se um pulso positivo e após a leitura um negativo, assim sucessivamente, com os módulos dos valores sendo os mesmos para ambas as medidas. E novamente, é interessante que a tensão não ultrapasse 3 volts. Nessa medida, obtivemos gráficos mostrando a resistência em função do tempo total do experimento, para identificar a presença de chaveamento na amostra. E a partir dos dados obtidos, uma análise estatística foi feita por meio de um histograma que mostra quantas vezes cada resistência apareceu durante a medida para tentar identificar a formação de grupos de resistência. Concluindo, os dados obtidos demonstraram grupos diferentes de resistência para uma mesma medida, indicando que pode ter ocorrido chaveamento na amostra. É interessante que se reavalie os métodos para tentar obter resultados mais precisos. Para as curvas de contra-V, uma indicação que foi dada pelo professor Alexandre do laboratório é que se ajuste os gráficos de contra-V para tentar identificar a ocorrência de tunelamento quântico. Por fim, gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Sabrina e ao professor Alexandre, que esteve muito presente durante os trabalhos.